Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, após Margaridinha romper com a família, tia Salete ficará muitíssimo abalada e começará a relembrar memórias de seu passado, acordando no meio da noite tendo um pesadelo, pedindo por suas filhas aos gritos: "Minhas meninas! Cadê as minhas meninas? O que fizeram com as minhas filhas?" No entanto, quem não irá gostar nada disso será Zefa Leonel, que irá se queixar com seu tico sobre tia Salete estar cada vez mais próxima da verdade. Daqui a pouco ela irá descobrir o que a gente fez com as filhas dela, homem, e eu temo que ela não nos perdoe. Fingindo estar dormindo, a noiva do delegado Bigodinho ouvirá toda a conversa entre a irmã e seu cunhado. E determinada a descobrir mais sobre seu passado, ela pedirá a ajuda do noivo para ir atrás de um homem que lhe fez muito mal durante sua juventude e acabará descobrindo o verdadeiro paradeiro das filhas, que estavam debaixo de seu nariz esse tempo todo. Tia Salete ficará radiante, mas essa alegria irá se tornar um verdadeiro caos quando ela descobrir quem é o verdadeiro pai de suas filhas e o segredo de seu tico Leonel vier à tona. Tudo pode acontecer quando Zefa reclamar com seu tico Leonel sobre Margaridinha ter saído de casa. Não sei de onde ela tirou isso, que nós preferimos mais um filho do que o outro. Seu tico concorda, dizendo que ama todos igualmente, e Zefa continua: "O pior é que quem sofre mais com tudo isso é Salete, tu viste como ela ficou?" Seu tico fica de cabeça baixa e fala: "Parece até que ela sabe de alguma coisa, né, mulher?" Antes que ela pudesse responder, eles escutam um grito vindo do quarto de tia Salete. "O que fizeram com as minhas filhas? Devolvam as minhas garotinhas." Ao chegarem no quarto, eles se deparam com a mulher suando e se debatendo na cama. "Salete, acorda! É só um pesadelo, minha irmã." Chacoalhando forte os braços para ela acordar, Zefa fica aos prantos ao ver a irmã nessa situação. "Calma, eu tô aqui com você. Isso não passa de um pesadelo." De repente, tia Salete então abre os olhos. "Foi um pesadelo, não foi? Isso não foi verdade, né?" Zefa a abraça e diz que tudo vai ficar bem. E ela reclama dizendo que todos os dias tem o mesmo pesadelo. "Eu estou em um hospital e de repente tiram as minhas meninas dos meus braços e não devolvem mais." Zefa diz que isso não quer dizer nada. "Eu acho que tu tá comendo muito na janta. Nunca ouviu que dormir de barriga cheia dá pesadelo?" Tia Salete fica pensativa, dizendo que não foi um pesadelo qualquer. "Era nítido, minha irmã. Acredite em mim, era como se eu tivesse duas filhas, uma mais velha e outra mais novinha." Ela conta que no sonho, quando teve a filha mais nova, arrancaram-na de seus braços junto com a mais velha no hospital, e Zefa a repreende. "Que isso, menina? Tá sonhando muito, vice? Fique quieta, vá dormir, vá." Ela então contradiz a irmã. "Não foi um sonho, foi um pesadelo, porque se qualquer um fizesse isso comigo, eu não sei do que seria capaz." Ouvindo isso, Zefa e seu tico engolem em seco, e a garimpeira convence a irmã a voltar a dormir. "Mas e se eu tiver o mesmo pesadelo de novo? Eu não posso dormir." Cuidadosa, Zefa diz que ficará ao lado da irmã para garantir que ela ficará bem. Minutos depois, ao pensarem que tia Salete finalmente pegou no sono, Zefa cochicha com o esposo. "Isso aconteceu depois que Margaridinha saiu de casa, homem. Eu temo que minha irmã esteja cada vez mais próxima da verdade." Ouvindo isso, seu tico fala: "Foi para o bem dela, Zefinha. Um dia ela há de entender." Zefa concorda e agradece ao esposo por ajudá-la em todos os momentos. Porém logo percebe a feição de seu tico Leonel cair. "Que foi, homem? Seu semblante mudou do nada?" Ele diz que não foi nada, mas em pensamento diz consigo mesmo: "Tenho um segredo sobre eu e sua irmã que nem você mesma sabe, Zefa. Mas é melhor assim. Tia Salete não lembra, e eu finjo que não lembro também." Eles saem do quarto pensando que Salete entrou em sono profundo, mas assim que eles dão as costas, ela abre os olhos arregalados.
Será que eu realmente tive 2 filhas? Pior, minha irmã e meu cunhado esconderam isso de mim esse tempo todo? Mas eles não seriam capazes disso. Desconfiada com a conversa suspeita entre seu Tico e Zefa Leonel, ela pega a carroça no meio da noite. O dia está quase raiando. Ninguém há de desconfiar. Eu hei de tirar essa história a limpo. Com toda a pressa ela chega à delegacia. E ao ver Floro tirando um cochilo, grita: que delegado é esse que fica dormindo no meio do expediente? Assustado, ele quase cai para trás. Porém, ao ver a sua noiva, ele fica todo faceiro. Veio ter mais eu, foi? Ela o empurra, mandando ele parar de sem vergonhices. Eu vim aqui atrás dos meus direitos. Eu vim aqui para modo do senhor trabalhar, homem. Sem dar ouvidos, ele diz que qualquer coisa que seja pode esperar, mas que agora está na hora dos 2 aproveitarem. Agora a delegacia está vazia. Só tá nós 2 aqui, mulher. Ela fica quieta olhando para baixo. E Floro, percebendo que o assunto é sério, trata de se acalmar. O que foi que aconteceu para tu tá com lágrimas nos olhos? Alguém lhe distratou, foi? Porque se sim, eu acabo com isso agora mesmo. Ela diz que não. Antes fosse isso. Eu fui apunhalada, Floro. Eu fui apunhalada pela minha própria família. Indignado, ele diz que vai agora mesmo falar com Zefa e seu Tico Leonel. Porém, tia Salete o agarra pelo colarinho. Tu não vai falar nada. Eles nem sabem que eu sei que eles estão escondendo algo de mim. Eles nem sabem que eu tô aqui. Sem rodeios, ela fala: eu tenho 2 filhas, Floro, e tu precisa me ajudar a encontrá-las. Ele fica de zóio arregalado. 2 filhas? Como que tu não me contou isso antes, mulher? Ela diz que nem mesmo ela sabia. Desde que Margaridinha saiu de casa eu fiquei assim. Sinto como se ela fosse a minha própria filha. Ela desabafa, dizendo que como criou Bem-vinda e Margaridinha como se fossem suas próprias filhas, ver uma delas partindo deve ter trazido lembranças de seu passado. Se eu tenho essas meninas mesmo, eu gostaria muito de saber como elas estão. Se cresceram bem, se não passam nenhuma fome, nenhuma necessidade. Percebendo a complexidade do caso, Floro diz que começará a investigar e tia Salete o questiona. Isso não mudará nada entre nós, não é mesmo? Ele a beija, dizendo que se tia Salete tiver realmente essas 2 filhas perdidas pelo mundo, ele as tratará como se fossem dele. Filha sua é filha minha também. Deixa comigo que eu cuidarei do caso. Ouvindo isso, tia Salete fica toda faceira e acaba dormindo com o delegado Bigodinho na delegacia. O dia amanhece e, ao acordar ao lado de Floro, ela sai correndo e o noivo pede para ela ficar mais um pouquinho. Já está na hora da missa. Eu preciso ir, até mais ver. Ela vai para a capela bem cedo, porém, ao chegar lá, avista de longe seu Tico Leonel se confessando com o padre. Eu tô preocupado de perder de novo a minha esposa. Levantando a sobrancelha, o padre Zezo questiona. Mas tu não já deu um basta em Deodora, homem? Seu Tico diz que agora o problema não é esse. Deodora já são águas passadas, mas agora é tia Salete. Assustado, o padre pergunta: você e sua cunhada estão galhando Zefa Leonel? Seu Tico manda o padre virar a boca para lá. Que isso, seu padre? Como tu pode pensar isso de mim? Ele então diz que é algo sobre o passado. Zefa só sabe da metade do que aconteceu com a irmã dela. A outra eu guardei para mim esse tempo todinho. Se confessando, ele conta para o padre que tia Salete passou por um momento traumatizante ao se envolver com um homem, mas que o final não deu nada bom. Ela ficou tão em frangalhos que até hoje não se lembra do que aconteceu. O padre questiona o que aconteceu de tão grave com tia Salete, mas seu Tico se despede dizendo que já está em sua hora. No entanto, ao dar meia volta, ele dá de cara com a cunhada e começa a gaguejar. Tia Salete, tu veio hoje para a missa, foi? Pagoada com tantos segredos. Ela diz que não lhe deve satisfação. E seu Tico reclama. Tá azeda hoje, hein, mulher? Ela dá de ombros e pergunta se seu Tico já está voltando para casa.
Eu tô com a carroça, tu vem comigo? Ele se despede do padre e pega uma carona com a cunhada. Como que tu veio para a cidade se quem tava com a carroça era eu? Seu Tico diz que pegou uma carona com Arthur, que foi de manhãzinha em sua casa com Quinota. Tu saiu antes do raiar do dia para ir à missa, foi? Ela responde que estava resolvendo algumas pendências. O senhor por acaso tem alguma coisa a dizer sobre os pesadelos que eu venho tendo? Ela o questiona se há alguma possibilidade de isso ser verdade. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 filhas e o senhor mais a minha irmã me esconderam esse tempo todo? Jurando, seu Tico afirma que não. Que isso, minha cunhada? Como a senhora pode pensar isso da gente? Ele finge estar ofendido e ao chegar em casa, Zefa diz que estava preocupada com a irmã. Tu sumiu, nem avisou nada que ia sair? Ela vai para o quarto e Zefa comenta com o esposo que a irmã está muito esquisita. Porém, neste momento, aparece o delegado Floro pedindo para falar a sós com a noiva. Ele vai até o quarto dela e diz: Tu precisa vir comigo. Tu precisa vir comigo agora para modo de nós solucionar o seu caso. Querendo acabar logo com esse mistério, ela vai com o delegado até a delegacia e, ao chegar lá, ele vai direto ao ponto e diz: Nós precisamos de pistas, alguém próximo de ti na época em que tudo aconteceu para que possamos interrogar. Com um sopro de lembrança, ela diz o nome: Vespertino. Isso tudo aconteceu quando aquele caba safado me largou. Ele me largou assim que soube que eu estava grávida. Revoltada, ela vai atrás do canalha junto com o delegado e, interrogando o crápula, descobre algo chocante. Eu falo, mas não faça nada comigo, senhor delegado. Com medo, ele revela que tia Salete teve 2 filhas. Uma já tinha 3 anos e a outra tinha acabado de nascer quando você surtou e não pôde mais cuidar. Ela então pergunta: Eu surtei? Eu surtei por causa do quê? Me fala. Dissimulado, ele diz que não sabe de mais nada. E tia Salete pergunta: Cadê as meninas? Tu sabe quem são essas meninas? Ele fica calado e manda ela perguntar a Zefa e seu Tico Leonel. Indignado, Floro aperta Vespertino. Tu vai falar o que sabe, caba safado. Tu vai. Com medo do pior, num grito só, ele fala: São aquelas 2 matutas, elas são suas filhas, Salete. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta: Margaridinha e bem-vinda? Vespertino confirma que sim, e desesperada, ela vai atrás das meninas, que ao vê-la perguntam: O que deu na senhora, tia? Por que tu tá nos olhando assim? Emocionada, ela diz: Minhas filhas, vocês 2 são as minhas filhas perdidas, filhas que eu nem sabia que tinha. As 2 ficam sem entender nada, e com a ajuda do noivo, ela explica para Margaridinha e bem-vinda tudo o que aconteceu. As 3 se emocionam em uma linda cena, mas logo a pergunta fica no ar: Mas quem é o pai? Quem é o nosso pai? Com a memória ainda não estando 100%, ela diz que isso elas terão de perguntar aos padrinhos. Elas voltam para o rancho fundo e Zefa Leonel pede perdão por ter escondido a verdade da irmã esse tempo todo. Você não estava nada bem, por isso decidimos cuidar de Margaridinha e bem-vinda no sigilo. Mesmo magoada, Salete pergunta: Agora me diga, quem é o pai? Quem é o pai das minhas filhas, Zefa? Ela fica pálida e, nesse momento, seu Tico aparece e fala: Sou eu sou o pai. Todos ficam em choque e seu Tico continua: Mas não vão pensando coisa que não devem, não. Eu registrei as meninas para que elas não ficassem sem a documentação. Com o coração quase saindo do peito, ela grita: Desembucha, homem. Fala para mim quem é esse desinfeliz que me abandonou com 2 filhas para cuidar. Quem é o pai biológico de minhas filhas? É Vespertino, aquele filhote de Carcará. Ele diz que o crápula a abandonou com as crianças para curtir o mundão afora. Por isso tia Salete ficou ruim da cabeça, e as crianças foram entregues a ele e Zefa Leonel. O tempo foi passando e nós não conseguimos lhe contar.
Zefa então diz que não sabia que seu tico havia registrado as meninas e dá um puxão na orelha dele por não ter falado nada. Agora a cidade vai ficar pensando que tu mais minha irmã tiveram alguma coisa. Seu tico fica preocupado com a reação da esposa, mas ela logo o tranquiliza, dizendo que foi por um bom motivo. As meninas não podiam ficar sem a documentação. Deixe que esse povo mexeriqueiro pense como quiser, querendo se vingar do Cafajeste. Tia Salete vai junto da família até o cabaré de Deodora, procurando por Vespertino. Porém, ao chegarem lá, descobrem que ele fugiu. Deixe aí abaixo se você gostou de saber que Margaridinha e Bem-vinda são filhas de Tia Salete e se inscreva no canal para não perder nenhum resumo de No Rancho Fundo. Beijo!